Meus amigos, semana 14 chegando ao fim, resta apenas um jogo na semana 14 que é um jogaço, cara. Segunda-feira à noite, Los Angeles Rams contra Arizona Cardinals. Os Rams geralmente ganham os jogos contra os Cardinals, mas esse ano as coisas estão muito diferentes. Vai ser um jogaço. Agora, vamos falar sobre a rodada de domingo, que teve alguns jogos excelentes, alguns jogos não tão legais assim, e terminou com Sunday Night Football, que foi da hora, cara, pelo menos por boa parte do jogo. Então, meu querido Gretão, roda essa vinheta maravilhosa pra gente falar sobre os duelos de domingo. Vai! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Então, como sempre, deixar falado pra vocês, né? Tem gente que não quer saber de todos os jogos, quer saber de um ou outro, ou alguns, ou quer simplesmente saber na ordem que quer. Então você pode ir na barra aqui do YouTube que você vai pro jogo que você quiser. E não se esqueça que lá no final do vídeo a gente passa pelas divisões pra falar como é que tá a situação de playoffs e tudo mais depois dessa semana 14, tá bom? Lembrando também, já falamos do Thursday Night Football Steelers e Vikings num vídeo único que tá no Golim Sports. Vamos começar então com o Washington Football Team recebendo Dallas Cowboys em casa, duelo de divisão. Duelo de divisão é sempre tenso, independente de como estão os times. Mas nesse jogo os Cowboys realmente deixaram as coisas mais tranquilas, até o segundo tempo que ficou um pouco mais divertido. Dak Prescott não fez um bom jogo, teve 2 interceptações que foram ruins, mas a defesa dos Cowboys pôs esse jogo embaixo do braço, principalmente no primeiro tempo. Então, de pouquinho em pouquinho ali, mesmo com a interceptação do Dak Prescott na segunda campanha, de pouquinho em pouquinho Dallas foi abrindo e virou o primeiro tempo 24-0. E aí, cara, a gente tem que falar do menino, né? Micah Parsons, cara, ele tá mandando tão bem. São 3 tackles, 2 sacks, 1 tackle pra perda de jarda, 2 QB hits e ainda provocou um fumble que foi retornado pra touchdown. O Micah Parsons, cara, pra mim ele tá bem longe de disputar com qualquer calouro. E temos bons calouros defensivos. Mas o Micah Parsons pra mim tá disputando Defensive Player of the Year. Minha opinião, ainda acho que o senhor Myles Garrett ali, TJ Watt... É difícil, hein? Tô meio na dúvida agora, vamos ver. Mas é interessante, porque quando o ataque dos Cowboys não vai tão bem assim, a defesa chegou e voou. E é interessante falar de um ataque que não foi tão bem assim, fazendo 24-0. A questão é que no segundo tempo, mesmo com uma campanha de Washington com fumble e tudo mais, tava 27-8, depois 27-14, teve a pick six do Dak pra ficar 27-20, mas não foi suficiente. Teve fumble na última campanha de Washington, e aí os Cowboys ganharam o jogo 27-20 para ficar 9-4. O Washington nesse momento 6-7, ainda na disputa porque a NFC tá uma loucura, mas cada vez mais longe. Jaguars e Titans, esses jogos que acabam não definindo tanta coisa, pros Titans define porque eles estão na briga por playoffs e estão mandando muito bem. Mas pros Jaguars, né, 2-11, e um jogo aí que... ofensivamente, os Titans sofreram um pouco, o jogo corrido não tá funcionando muito bem, a falta do Derrick Henry é enorme, jogo aéreo cheio de problemas, né? O Julio Jones tá jogando, mas não tem o A.J. Brown e tudo isso é um problema, mas foi suficiente. A defesa do Mike Vrabel foi mais que suficiente, o jogo virou 10-0 e depois ficou 20-0, e aí a gente tem que falar de Trevor Lawrence, né? Quem viu o jogo sabe que teve erros dele, e teve muitos erros que não foram dele e foram da sua equipe. E isso é muito verdade. Então, ele terminou o jogo com 4 interceptações. Então, qualquer quarterback que termina com 4 interceptações, o quarterback foi mal. É simples assim. Porém, teve jogadas que não foi culpa dele. E muita gente fala pra mudar uma regra na NFL, que é quando a bola chega nas mãos do recebedor, mas ela é dropada ou pipocada e aí acontece a interceptação, essa estatística não devia ir pro QB, porque não é culpa dele. Eu concordo, mas ao mesmo tempo fica na estatística e ficou pelos últimos anos todos. Então, os Jaguars não tem jogo corrido, pra vocês terem uma ideia, foram 8 jardas corridas. 8 jardas corridas. 4 jardas corridas do James Robinson em 6 carregadas, 2 do Carlos Hyde e 2 do Trevor Lawrence. Bizarro, cara. Não foi bem de jeito nenhum, teve as interceptações e o Tennessee Titans conseguiu fazer o 20-0. Muito, muito importante nessa partida, mesmo com os problemas ofensivos. Seahawks e Texans. Os Seahawks fizeram a lição de casa. Pelo amor de Deus, você não perde pro Houston Texans mesmo fora de casa.
Mas, especialmente o primeiro tempo, foi pegado, cara. O jogo virou 16-13 e aí depois os Seahawks conseguiram abrir para 33-13, o que mostra uma adaptação, que mostra você conseguir mudar a sua estratégia no segundo tempo para conseguir jogar melhor. Davis Mills, quarterback titular de Houston agora, jogando mal, apesar de não ter tido interceptação, errou muito passe e tudo mais, não tem jogo corrido. Brandon Cooks foi bem na partida, 8 recepções para 101 jardas, mandou bem, mas a defesa do Seahawks jogou bem, cara. Teve um field goal excelente também do Fairbairn por parte dos Texans aí, que foi de 61 jardas, que foi sensacional. E o Seahawks, o Russell Wilson jogou bem, protegeu a bola, teve seus 2 passes para touchdown, mas o destaque fica pro Rashad Penny. Cara, Rashad Penny, finalmente uma escolha alta de draft do Seahawks que tá voando, sabe? Além de Ken Metcalf, é claro, mas não é tão alta, né? 2 touchdowns, 137 jardas, Tyler Lockett com 140 jardas, Garrett Everett pegando touchdown, então foi um jogo bom, os Seahawks estão 5-8, ainda tá uma situação muito difícil, mas foi uma vitória importante, expressiva, né? Raiders e Chiefs, eu tava com a expectativa que esse jogo fosse ser um pouco melhor. Aí, se você soma os 2 jogos que os Chiefs tiveram contra os Raiders na temporada até aqui, cara, o primeiro foi 41-14 e agora 48-9, ou seja, os Raiders foram uns fregueses absurdos de Kansas City, ainda mais os Chiefs jogando em casa. Mahomes com 2 passes para touchdown, 20 de 24, jogando muito bem. Jogo corrido, Clyde Edwards-Helaire teve 2 touchdowns, apesar de não ter sido o maior jogo corrido, não teve tantas jardas assim, foi interessante. E aí, cara, Darrell Williams, 1 touchdown, Josh Gordon está nos Chiefs e fez um touchdown também, recebendo a bola. E do lado dos Raiders, uma tristeza absurda. Primeira campanha foi um fumble retornado para touchdown para fazer 7-0. Aí punch. Aí o Derek Carr interceptado, depois fumble. E os Chiefs conseguindo converter tudo isso, capitalizar tudo isso em pontos. Então o jogo virou 35-3. E aí depois 48. Os Chiefs ainda fizeram field goal e touchdown nas últimas campanhas que tiveram aí no segundo tempo. Campanhas longas. E cara, nada dos Raiders. Nada. E teve um problema grave de fumbles aqui, foram 4 fumbles, um do Derek Carr, um do Zay Jones, um do Hunter Renfrow, um do Josh Jacobs e todos os fumbles perdidos. Então, é a famosa batalha de turnovers, né? Quando um time tem 5 turnovers na partida, é difícil ganhar o jogo e os Chiefs ganharam. Tem uma polêmica nesse jogo, que foi o fato do começo do jogo ali, os Raiders se juntarem no símbolo dos Chiefs no meio do campo e ficarem lá pisando no logo adversário, provocando o adversário. Minha opinião, isso é desrespeito, cara. Porém, tem que proibir, tem que multar. Não, tá tudo certo, tá tudo dentro da regra. Mas é um baita desrespeito. Se eu sou o técnico de um time que vai lá no meio do logo pisar, eu dou um tapa na cara dos jogadores e falo burro. Na melhor das hipóteses, isso é uma estratégia muito burra, porque você deixa o outro time inflamado. E foi isso que aconteceu, os Chiefs ficaram putos da vida e ganharam 48-9. Eu lembro claramente, cara, no Super Bowl 39 contra Patriots e Eagles, né? O Bill Belichick, na reunião antes do jogo, falou assim, pessoal, mesmo antes de ir pro jogo aqui, os Eagles já definiram o desfile da vitória, tá? Então eles vão passar por tal avenida, quem quiser comparecer. E os caras ficaram, mano, os caras estão marcando desfile antes do jogo? Vamos ver, então. Esse tipo de coisa é uma estratégia muito burra, além de, na minha opinião, ser desrespeito. É diferente de trash talk e provocação. Enfim, os Chiefs cederam menos de 10 pontos em 3 jogos seguidos pela primeira vez desde 1997. É absurdo a gente ver essa defesa dos Chiefs depois de como ela estava no começo da temporada e é realmente incrível. Saints e Jets, 39, e quando você vê 39 você fala, porra, jogaço. Mas cara, foi um pouquinho mais pegado do que precisava. O jogo tava 10-6 no primeiro tempo e aí depois virou e os Saints conseguiram realmente abrir uma vantagem. A gente sabe, né? Os dois times com muitos problemas, só que de jeitos diferentes. Os Saints são um timaço com um monte de lesão, não tem quarterback, sofrendo muito e tudo mais. Mas teve o retorno do Alvin Kamara. E tendo o Alvin Kamara, você ganha... Você tem a chance de ganhar de qualquer time, né? Então ele fez 120 jardas corridas e 1 touchdown. O Taysom Hill correu para 2, o que foi ótimo também. E o Alvin Kamara ainda teve 25 recepções. O Taysom Hill protegeu a bola, apesar de ter tido 2 fumbles, recuperou os 2. Mas o que eu quero dizer, 15 passes de 21, não teve interceptação. Ele é um cara móvel, então
proteger a bola sendo um QB móvel é interessante, e o Taysom Hill fez isso. E do lado dos Jets, cara, não tem jogo corrido, Zach Wilson foi o que mais correu. Zach Wilson errou passe até umas horas, errou a maioria dos passes, apesar de não ter tido interceptação. E é um ataque muito limitado, é uma defesa que tem os seus brilhos, eu gosto da defesa dos Jets em algumas coisas, mas ainda é muito limitada. Teve 2 campanhas aí de turnover on downs que não conseguiu converter, vitória dos Saints que estão 6-7 e os Jets estão 3-10, um dos piores times da liga. Mas olha que interessante, primeira vitória do Saints desde a semana 8, cara. Então era uma sequência bem ruim pro Saints, que estavam disputando até divisão em um certo momento da temporada, olha que bizarro. Falcons e Panthers, né? Falcons e Panthers é interessante, eu sempre gosto de ver os Panthers, porque o Cam Newton é um cara que eu gosto de ver jogar, mas ele tá ruim. Cam Newton tá jogando mal, não é à toa que o PJ Walker entrou em um dado momento, depois o Cam Newton de novo, porque o Matt Rhule sinceramente não sabe o que fazer da vida. Não tem Christian McCaffrey, o Chuba Hubbard não é o melhor corredor, o Robbie Anderson e o DJ Moore são bons recebedores, mas não é suficiente. E do lado dos Falcons, cara, 6-7, né? De pouquinho em pouquinho. A questão é que o Cordarrelle Patterson é maravilhoso, então ele correu para 58 jardas, um touchdown. O Mike Davis continua sendo uma decepção pra mim, é um cara que eu pensava que ia ser um baita running back e não é. Russell Gage mandando bem. É também um time sem jogadores importantes como Calvin Ridley, então isso realmente é um problema. O Matt Ryan fez um jogo tímido aí, o jogo virou 17-7 para Atlanta e terminou como começou, assim. Ficou 29-14, né? E aí com o fumble dos Falcons, os Panthers fizeram touchdown para ficar 29-20, mas não foi suficiente, os Falcons ganharam o jogo, os Panthers estão 5-8. Esse é um Panthers que começou muito bem e terminou bem fraco, a verdade é essa. E Atlanta fora de casa contra Carolina normalmente é vitória, cara. Nos últimos 4 jogos foi assim. Vamos para outro duelo de divisão aqui, Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Então, lesão do Lamar. Lamar teve 4 passes na partida, acertou os 4. Correu 2 vezes e se lesionou e saiu. E aí o Tyler Huntley ficou pela maior parte do jogo e fez um bom jogo, cara. Eu gosto da coragem do Harbaugh de falar assim, não, a gente tem que ter jogadores habilidosos, cara, a gente não vai mudar a estratégia. E os Ravens jogaram da mesma forma com o Tyler Huntley. Mas, defesa dos Browns, uma baita defesa, jogou muito bem. Então, primeiro, né, Ravens não podia perder esse jogo, cara. Ravens é líder de divisão, mas já é a segunda derrota de jogos de divisão pela primeira vez desde 2016. Então, os Ravens têm que dominar a divisão para ganhar, porque é contra oponentes de divisão que você mais joga. Então isso é um problema. O Tyler Huntley não teve interceptação, Mark Andrews passou de 110 jardas, o Rashad Bateman passou de 100, finalmente mandando bem, mas o Tyler Huntley perdeu 2 fumbles, e essa batalha de turnovers é sempre importante. Mas vamos falar de quem voou, que foi a defesa dos Browns, cara. Então o Baker Mayfield teve a sua interceptaçãozinha corriqueira, o jogo corrido não foi tão bom assim, mas cara, essa defesa dos Browns, ela é interessante e tem o Myles Garrett, né? Myles Garrett é realmente uma loucura, cara. 3 tackles, 1 sack, só que, tipo, na mesma jogada o cara provoca fumble. É bizarro. Então teve o fumble retornado pra touchdown. Myles Garrett, ele mesmo retorna, ele mesmo saca, faz fumble, retorna, faz touchdown. O cara é absurdo. O jogo virou 24-6 pros Ravens e pros Browns, perdão. E aí os Ravens até encostaram 24-22 no final do jogo. Mas não foi suficiente, né? Ficou por 2 pontos aí. E os Browns ganharam o jogo e estão 7-6. É um desempenho melhor do que... não, se esperava para os Browns muito melhor que isso. É porque com as últimas semanas até que é interessante, mas a gente sabe que na verdade não é tão bom. E os Ravens 8-5 estão brincando com o perigo, cara. Podem ainda perder essa divisão aí, o que é um problema. Giants e Chargers. Os Chargers foram lá e fizeram o que tinha que fazer, que é ganhar bonito. Vão ter uma semana curta, jogam na quinta-feira, mas jogaram muito bem. Os Chargers ganham geralmente contra os Giants, são 5 vitórias seguidas, né? Mas era aquela vitória que os Chargers precisavam, cara. Os Chargers estão 8-5, tão bem nesse ano, estão um jogo atrás de Kansas City que tá voando, e os Chargers tiveram algumas derrotas ali, Ravens, Patriots, Vikings, Broncos, que deram trabalho, e agora o final da temporada dos Chargers é Chiefs na quinta-feira, o que vai ser difícil, Texans, Broncos e Raiders. Então, esse jogo Chargers e Chiefs aí, cara, é muito importante, porque os Chargers já ganharam contra os Chiefs no primeiro confronto, né? Justin Herbert, um braço absurdo,
parece que tá numa liga só dele em termos de jardas aéreas e passes completos e tudo mais. 23 de 31, 3 passes para touchdown, Austin Ekeler com touchdown, o Jalen Guyton, o Joshua Palmer e o Jared Cook com recepções para touchdown. Você vê que os caras menos importantes brilharam, né? O Mike Williams não brilhou tanto e tudo mais. Do lado dos Giants, se já era ruim com Daniel Jones, imagina sem. Mike Glennon não fez o pior jogo, mas teve a sua interceptação. Saquon Barkley correu bem, mas não o suficiente. Kyle Rudolph foi o líder em recepções só porque teve uma de 60 que foi maravilhosa, mas ainda assim os Chargers dominaram, viraram o jogo 24-7 e aí só garantiram depois, porque os Giants até que fizeram um final de jogo interessante, mas não foi suficiente. Chargers 8-5, Giants 4-9. Lions e Broncos, 38-10 para os Broncos. E esse foi um jogo que os Broncos realmente colocaram o pi na mesa ali e falaram, pô, a gente tem time, cara. O Ted Bridgewater jogou bem, o Melvin Gordon correu para 111 jardas, 2 touchdowns, Javonte Williams correu para 73 jardas e 1 touchdown. Ainda teve o touchdown do Albert Okwuegbunam. Então foi muito bom, cara. O Javonte Williams abriu o jogo com 2 touchdowns, um correndo e um recebendo, foi muito bom. E os Lions, extremamente limitados, né? O Craig Reynolds até que correu bem com a bola, mas Jared Goff teve a sua interceptaçãozinha corriqueira. Calma aí. Igwebuike, difícil isso, hein, cara? Muito difícil isso. Teve o seu fumble perdido aí. Amon-Ra St. Brown liderando o time em jardas de novo. Esse é um cara que eu gosto de ficar de olho, porque eu gostava dele no draft. Mas, cara, os Lions não conseguiam fazer nada. Não conseguiam pontuar, cara. Então ficou 17-10 no primeiro tempo, até que é interessante. E aí as campanhas dos Lions depois. Fumble perdido, turnover on downs, interceptação e fim de jogo. E os Broncos conseguiram aproveitar em quase todas as campanhas para abrir 38-10. Estão agora 7-6 e os Lions 1-11-1. Sem ter ganhado nada fora de casa ainda, como era de se esperar. 49ers e Bengals. Esse jogo aqui foi muito importante para as duas equipes em coisas muito diferentes. Foi um jogo que foi para prorrogação. E o que é? Para mim aqui, os Bengals, eles estão numa divisão muito difícil, com Cleveland, Baltimore e Pittsburgh. E que tá todo mundo junto ali. Baltimore com 8 vitórias, Cleveland e Cincinnati com 7 e o Pittsburgh com 6. Se o Cincinnati ganha esse jogo, eles estavam disputando o primeiro lugar ali, cara. Se a gente for ver aqui, contra Baltimore, eles já jogaram uma vez e ganharam. E contra os Browns, eles perderam uma. E cadê o outro Brown? Ah, ainda vão jogar com os Ravens uma vez e com os Browns uma vez. Então, os Bengals precisavam ter ganhado esse jogo, cara. E o Joe Burrow não jogou mal. O Joe Mixon não foi o melhor correndo com a bola dessa vez, mas teve Ja'Marr Chase com 2 recepções para touchdown lindas. Ele mandou muito bem hoje, como fazia tempo que ele não mandava. Mas teve 2 fumbles perdidos do Darius Phillips. O Jimmy Garoppolo errou em vários momentos, errou passes, mas ainda assim, ele ainda teve fumble, mas foi recuperado, né? Ainda assim, ele teve 2 passes para touchdown. O George Kittle, pra mim, foi o grande herói desse jogo, e ele quase é capa aqui do Goal Line Sports, porque ele teve 151 jardas, 1 touchdown, mas quem viu o jogo sabe que é mais que números, tá ligado? O cara, na prorrogação, pegando bola lá em cima, o cara mandou demais, demais mesmo. Só que o que acontece, né? Tava 17-6 para São Francisco. Depois 20-6 para São Francisco e eles soltaram a paçoca, né? E aí os Bengals conseguiram chegar para fazer 20-20. No final, os 49ers podiam ter ganhado o jogo com um field goal de 47 jardas, que é teoricamente fácil. E o Robbie Gould errou, porque o Robbie Gould tá tendo uma temporada ruim. O jogo vai pra prorrogação, a defesa dos 49ers, Nick Bosa mandando muito bem, consegue segurar os Bengals em apenas um field goal pra ficar 23-20, e aí em 7 jogadas, 75 jardas, o Brandon Ayuk recebe um passe de 12 jardas do Garoppolo e consegue fazer o touchdown da vitória. Então, primeiro, os Bengals precisavam ganhar esse jogo, estavam jogando em casa, conseguiram recuperar o jogo para ir para a prorrogação, mas não conseguiram sair com a vitória. E os 49ers, mais uma vitória importante, cara. É um 49ers que perdeu para os Seahawks, mas ganhou de Vikings, ganhou de Rams, ganhou de Bears. É um time 7-6, esse 49ers. É claro que a gente esperava Super Bowl e tudo mais, é um time limitado, mas ainda assim é um bom time. E nesse momento tá um jogo atrás de Los Angeles, que joga hoje contra os Cardinals, né? Mas foi um jogo em que a gente conseguiu ver bastante coisa das duas equipes, problemas das duas equipes, mas muita coisa boa das duas equipes também, e as duas no fim das contas estão 7-6, e é isso.
Outro jogaço foi o Tampa Bay Buccaneers contra o Buffalo Bills. E não era pra ter sido. O Tampa Bay Buccaneers quase que Atlanta falconiza gritantemente. O jogo tava 24-3 e depois se inverteu. Os Bills fizeram 24 pontos e os Bucks apenas 3 pro jogo ficar, olha isso, cara, virou 24-3. Aí depois ficou 24-10. Aí 27-10, né? Aí depois 27-17. Aí 27-24. E aí os Bills quase viram o jogo no final, tendo a situação quase pra gol. Mas aí eles têm que chutar o field goal e fica 27-27. O jogo vai pra prorrogação, os Bills ganham na moeda. Nesse momento eu falei, deu ruim, os Bills vão ganhar esse jogo. Só que aí, primeira pra 10, segunda pra 7, terceira pra 4, e não conseguem, ter que chutar o punch na quarta pra 4. Chega o Tom Brady, que ainda é o Tom Brady, e ele consegue ali, primeira descida, tanana, tanana, numa terceira pra 3 ele manda pro Breshad Perriman, não foi Mike Evans, não foi Chris Godwin, não foi o Gronkowski, não foi Leonard Fournette, que tá jogando muito bem, Breshad Perriman, 58 jardas, touchdown. O Tom Brady bate o recorde da história da NFL de passes completos, mais um que ele quebra do Drew Brees, 31 de 46 passes, 2 touchdowns, o Fournette jogando bem de novo com touchdown, o Mike Evans com recepção pra touchdown. Então, o que é importante dizer aqui? Os Bills jogaram mal o primeiro tempo, mas jogaram muito bem o segundo. Josh Allen teve um recorde da carreira de 54 tentativas de passe, acertando 36, então ele teve que passar muito a bola, e quando isso acontece é quase certeza de interceptação, e ele teve só uma. Todo mundo que vê o Josh Allen sabe que ele é diferenciado, ele é um cara muito bom. Qual foi o problema? Não teve jogo corrido para os Bills, o Josh Allen liderou o time em corridas com 109 jardas, olha isso, fez jogo de Lamar Jackson. Stephon Diggs jogou bem, teve touchdown do Dawson Knox e do Gabriel Davis. Tremaine Edmonds jogou bem, só que qual foi a questão? No final das contas, para definir, tendo a primeira posse de bola na prorrogação, os Bills não conseguiram. Com isso, os Bucks estão 10-3. E com uma derrota dos Cardinals no Monday Night Football hoje, fica ali, ó, essa disputa. E isso é interessante. Os Bucks jogaram com os Cardinals nessa temporada? Não jogaram. Então, o critério seria por jogos comuns. Eu realmente não sei quem ficaria em primeiro seed se os se os Cardinals perderem hoje. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ver ao longo do dia. Do lado dos Bills, bom, eles estão 7-6, né? Vamos falar primeiro do último jogo que teve, que foi o Sunday Night Football Bears e Packers, e aí eu falo sobre como estão as divisões e tudo mais. Então, o último jogo aqui, pra fechar esse domingão, foi Bears e Packers. E primeiro temos que falar, que primeiro tempo excelente dos Bears, cara. O problema é que no final do primeiro tempo já deu pra ver que, tipo, são os Packers, cara. É realmente muito difícil. E aí a gente tem que dar nome aos bois. O Justin Fields voltou de lesão, ele é o titular, mas é muito limitado, cara. Ele é muito limitado. Você consegue ver ali os lampejos de um ótimo quarterback. O jeito que ele foge do pocket, como Lamar Jackson. O jeito que ele passa em movimento e erra. Aí o jeito em que ele fica olhando meia hora pro recebedor que ele quer passar e dá chance pra defesa telegrafar o passe. E aí dá ruim também. Então ele terminou o jogo com 2 interceptações, teve pick six do Rasul Douglas, que tá jogando bem demais esse ano, inclusive. Ele tá mandando muito bem o Douglas. E aí do outro lado o Aaron Rodgers é praticamente infalível, né, cara? O cara teve 4 passes pra touchdown, 29 em 37. O A.J. Dillon até que não correu tão bem, mas aí Davante Adams jogando bem. Quando isso acontece, cara, é difícil. Aaron Jones com 35 jardas em 5 recepções e touchdown. Desculpa, isso. Desculpa, errei. O Aaron Jones em 35 jardas corridas. Em recepções ele teve 30 jardas, perdão, e 1 touchdown. O Davante Adams 121 jardas de recepção e 2 touchdowns, mandando muito bem. E o Aaron Rodgers ainda pode usar o Mercedes Lewis, pode usar o Alan Lazard, e isso tudo funciona muito bem. Então, mesmo assim o jogo foi muito bom, cara. Foi um jogo em que os Bears conseguiram abrir 10-0, tomaram a pick six pra levar a virada. E aí, retorno de punch pra touchdown do Jaquim Grant, que fez um baita de um jogaço, Jaquim Grant, cara. O Jaquim Grant mandou muito bem. Justin Fields ainda teve um fumble perdido, né? Eu tinha me esquecido disso. Então o que acontece? O jogo virou 27-21, que era um resultado maravilhoso pros Bears. Só que aí o segundo tempo foi completamente diferente. Os Bears tiveram fumble, punch, field goal, interceptação na última campanha. Enquanto isso, os Packers tiveram touchdown, field goal, touchdown. Isso porque ainda teve um onside kick que os Bears recuperaram e até correram pra endzone, mas aí não vale. Eles recuperaram a bola, apenas isso.
E aí, mas não conseguiram fazer nada, 45-30, vitória dos Packers, que estão 10-3 também. Se os Cardinals perderem hoje, vai ficar 10-3, 10-3, 10-3, e os Packers ganharam dos Cardinals. Então eu sei que nesse critério de desempate aí, é vantagem pros Packers. Então, cara, na moral, que da hora que tá essa NFC, tá da hora demais. Então, vamos ver como estão as situações de playoffs e divisões e tudo mais. Então é o seguinte, por divisões, matematicamente eliminados os Jaguars e os Jets na AFC e os Lions na NFC. Oh, quem diria, né? AFC East, os Patriots lideram e agora com 2 jogos na frente. Os Patriots tiveram semana de folga, pegam os Colts no sábado. Fiquem ligados, semana 15 tem jogo no sábado. E os Patriots agora estão donos do próprio destino, né, cara? Podem perder um jogo e ainda lideram a divisão, mas a disputa é por seed 1. E ainda são donos do próprio destino nesse sentido. Qual que é a questão? Os Bills estão 7-6 e agora vai dificultar, porque os Bills ainda pegam os Panthers, que é um jogo mais tranquilo, os Falcons e os Jets, que é um jogo mais tranquilo, mas ainda pegam os Patriots também. Então, os Bills podem terminar essa temporada 10-6, 10-6 tá certo? Não, seria 10-7 ou 11-6, né? E isso pode rolar, e eu acho que vai rolar. Então, os Patriots ainda tem que jogar bem. Os Dolphins, que também descansaram, também estão com 6 vitórias, cara. E os Dolphins ainda vão pegar Jets, que é fácil, Saints, que pode ser fácil, Titans e Patriots, que pode ser decisivo. Então essa AFC East ainda pode ficar muito engraçadinha. AFC Norte também tá uma loucura. Baltimore Ravens 8-5 depois da derrota, Browns 7-6, Bengals 7-6 e Steelers 6-6. Os Ravens pegam ainda Packers, Bengals, Rams e Steelers. São jogos muito difíceis e do jeito que eu tô vendo Lamar Jackson lesionando, tananã, eu acho que os Ravens podem sair dessa liderança aí. Aí os Browns e os Bengals, vamos ver os próximos jogos. Os Browns pegam Raiders, Packers, Steelers e Bengals, que também não é fácil. E os Bengals pegam Broncos, Ravens, Chiefs e Browns, que também não é fácil. Então, essa divisão norte da AFC tá uma loucura. Os Steelers ainda estão na disputa, só que pegam Titans, Chiefs, Browns e Ravens, que é muito difícil. Então, essa AFC Norte com um calendário muito difícil. AFC Sul, a disputa tá entre Tennessee Titans e Indianapolis Colts. Os Titans estão 9-4, depois de ter ganhado dos Jaguars, e ainda pegam o Steelers, 49ers, Dolphins e Texans. Então ainda dá pra ter umas boas vitórias aí. Os Colts, eles têm jogos bem difíceis pela frente. Patriots no sábado, Cardinals depois, o que também vai ser difícil pra caramba, Raiders e aí Jaguars. Então realmente os Colts vão ter que voar nesse final de temporada. Texans e Jaguars eliminados. Na AFC West, que também tá uma loucura, até os Raiders têm chance, mas vamos colocar aqui, ó. Kansas City Chiefs, 9-4 e vão pegar os Chargers na quinta-feira. Então isso vai ser difícil demais. Depois Steelers, Bengals e Broncos, que são jogos dificeizinhos também, mas os Chiefs estão jogando muita bola, muita bola. Os Chargers pegam Chiefs, como eu falei na quinta-feira, Texans, o que é um jogo muito bom para eles abrirem essa vantagem, Broncos, que vai ser um jogo pegado, e Raiders. Jogo de divisão é sempre muito difícil. Os Broncos pegam Bengals, Raiders, Chargers e Chiefs, o que também é difícil, e os Raiders pegam, os Broncos pegam esses times, e os Raiders pegam os Browns, os Broncos, os Colts e os Chargers. Então é uma divisão bem complicada também. Na NFC, Dallas Cowboys lideram 9-4 e lideram com tranquilidade. Washington Eagles e Giants estão atrás. Washington e Eagles estão com 6 vitórias. Mas cara, os Cowboys agora pegam Giants, Washington de novo, Cardinals e Eagles. Eles provavelmente saem daqui com 3 vitórias. E aí já era para as outras equipes da divisão. NFC Norte também tá bem tranquila. Os Packers abrem agora 4 vitórias na frente dos Vikings e não vão perder todos os próximos jogos. Ravens, Browns, Vikings e Lions. Os Packers devem ganhar no mínimo 2 desses jogos aí. Os Vikings 6-7, os Bears 4-9 e os Lions eliminados matematicamente. A NFC Sul, que também já teve um pouco emocionante esse ano, não está mais. Os Bucks também abriram 4 jogos. Do segundo lugar, que são os Falcons com 6-7, os Saints com 6-7 e os Panthers com 5-8. Os Bucks pegam Saints, Panthers, Jets e Panthers. Cara, os Bucks vão terminar essa temporada 14-3, cara, de verdade. Só se tiver uma cagada muito grande de perder pro Saints no Sunday Night Football, porque do jeito que tá, ou poupar todo mundo no último jogo contra os Panthers, mas de verdade, os Bucks estão muito tranquilos pra ser seed número 1. Até porque a divisão NFC West tá mais complicada. Arizona Cardinals 10-2, os Rams 8-4, 49ers 7-6. E os Cardinals jogam com os Rams hoje à noite, o que pode ser um baita de um jogaço.
Depois, Lions, que é tranquilo, Colts, Cowboys e Seahawks, que pode ser um pouquinho mais chato. Então, os Rams, a mesma situação. É Cardinals hoje, Seahawks, Vikings, Ravens e 49ers. Então, se eu fosse apostar hoje, é Packers no primeiro seed, mas é que os Bucks estão com o calendário muito fácil. É Bucks no primeiro seed, Packers no segundo seed e aí os Cardinals. Eu acho que é isso, porque os Cardinals têm esse final mais complicado e eu tô muito curioso pra ver o Monday Night Football. Então é isso, meus amigos. Falei muito, peço desculpas. Semana 15 começa na quinta-feira. Fiquem ligados, deixa o gostei, se inscrevam, me sigam nas redes sociais e vai lá no golemosports.com.br, porque as análises das partidas de ontem já estão saindo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço pra todos vocês. Foi.